Olá, somos o Grupo Guerreiros Divinos. Você já sentiu que o despertar espiritual seria uma jornada de luz e paz, mas se deparou com desafios inesperados? O despertar espiritual pode não ser tão bonito quanto muitos imaginam. Ele pode ser intenso, doloroso e até solitário. Quando a consciência se expande, ilusões caem, verdades ocultas emergem, e tudo aquilo que não está alinhado com sua essência vem à tona. Mas por que isso acontece? E como lidar com essa transformação profunda sem se perder no caminho? Se esse assunto ressoa com você, já deixa seu like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre espiritualidade e autoconhecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar passando por esse processo e precisa entender que não está sozinho. E me conta aqui nos comentários como tem sido o seu despertar espiritual. Você já enfrentou momentos difíceis nessa jornada? Vou adorar saber sua experiência. Na descrição do vídeo, deixamos e-books que vão te ajudar a aprofundar seu conhecimento sobre espiritualidade e autotransformação. Não perca essa oportunidade de se fortalecer nessa caminhada. Quer fazer parte dos Guerreiros Divinos? Então torne-se um membro no canal e tenha acesso a vídeos antecipados e benefícios exclusivos. Assistir vídeos de espiritualidade acalma a mente, promove autoconhecimento e, se você assistir antes de dormir, pode até melhorar a qualidade do seu sono, tornando-o mais profundo e restaurador. Agora, vamos mergulhar nesse tema e entender por que o despertar espiritual pode não ser tão simples quanto parece. Você já sentiu aquela pulsão incontrolável de se conectar com algo maior? Aquele anseio por significado, por um propósito que transcende o cotidiano? Essa busca intrínseca, esse despertar espiritual, pode ser uma jornada extraordinária, mas será que tudo é sempre tão iluminado e perfeito como as imagens romantizadas nos mostram? Prepare-se para mergulhar em um universo onde o despertar espiritual pode não ser tão fácil, nem sempre edificante, e, em alguns momentos, até desconfortável. Este texto explora as nuances menos celebradas dessa jornada. Desvendemos os desafios inesperados, as sombras que podem surgir nesse processo de autodescoberta. Você descobrirá que o caminho para a iluminação não é linear, e que a busca pela espiritualidade pode implicar em angústias e conflitos internos. Imagine um universo onde os momentos de dúvida e incerteza são tão importantes quanto os de clareza e compreensão. Ao invés de um caminho pavimentado de rosas, a jornada pode se apresentar como um terreno acidentado, exigindo resiliência e maturidade emocional. Aprenda a reconhecer esses aspectos e, mais importante, como lidar com eles. A grande promessa não é encontrar fórmulas mágicas ou atalhos para a iluminação. A jornada espiritual, em sua essência, é um mergulho profundo em si mesmo, onde desvendamos camadas ocultas de nossa psique. Prepare-se para questionar suas crenças, confrontar seus medos e lidar com as fragilidades que sempre existiram, porém, antes ignoradas. Entender que o despertar espiritual pode não ser bom é o primeiro passo para uma jornada mais autêntica e realista, permitindo que você enfrente as dificuldades com maior clareza e sabedoria. A busca por significado não precisa ser uma corrida, mas sim um processo contemplativo, onde cada passo, cada obstáculo, contribui para o seu crescimento. Ao desvendar esse universo complexo, você não apenas reconhecerá as sombras inevitáveis, mas desenvolverá ferramentas essenciais para navegar pelas tempestades emocionais que a jornada pode trazer. Imagine-se empoderado a reconhecer as armadilhas e as adversidades, desenvolvendo uma relação mais profunda e sincera com você mesmo e com a vida. Prepare-se para desvendar insights profundos e aprender a lidar com os inevitáveis conflitos internos e externos que surgem com o processo de despertar espiritual. Você descobrirá como lidar com as frustrações, as inseguranças e as angústias que podem surgir nesse caminho intrincado. Abordaremos questões como lidar com os momentos de dúvida e desespero, como manter a esperança e a motivação diante de obstáculos, e como transformar a jornada em uma experiência de crescimento pessoal e autodescoberta. Embarque em uma viagem de introspecção onde você descobrirá que a força para seguir em frente está dentro de você. Aqui, você encontrará as ferramentas para lidar com as dificuldades inerentes a esse processo, sem se perder no meio do caminho. Enfrentar esses aspectos menos glamourosos da jornada espiritual é o que realmente define nossa capacidade de lidar com o mundo e, acima de tudo, a nós mesmos.
Não perca mais tempo. Comece agora a sua jornada rumo a uma compreensão mais profunda e real do despertar espiritual, a fim de enfrentar qualquer obstáculo e encontrar um novo nível de autoconhecimento. Prepare-se para uma transformação real e duradoura. A busca por significado, por uma conexão mais profunda com algo maior, é uma jornada universal. A espiritualidade, em suas infinitas manifestações, tem guiado a humanidade por séculos, oferecendo conforto, esperança e um sentido para a existência. Porém, a romantização excessiva do despertar espiritual pode mascarar a complexidade e, em alguns casos, os desafios intrínsecos desse processo transformador. O despertar espiritual, muitas vezes, é apresentado como um caminho suave e linear, repleto de luz e harmonia. Mas essa visão idealizada pode esconder uma realidade mais complexa e, em alguns momentos, desafiadora. A ideia de que o despertar espiritual deva ser exclusivamente positivo pode criar expectativas irreais, levando a decepções e até mesmo a sentimentos de fracasso quando o caminho se mostra mais acidentado. Imagine uma pessoa que, em sua busca por conexão espiritual, passa por um período de profunda angústia, de questionamento intenso sobre suas crenças e valores. Esse processo, embora doloroso, é crucial para o crescimento e a transformação verdadeira. A chave está em compreender que o despertar espiritual, em sua essência, é um mergulho profundo em si mesmo, um processo de autodescoberta que pode envolver conflitos internos e externos. É fundamental entender que a jornada espiritual não é uma linha reta ascendente. Ela se assemelha mais a um rio, com suas correntes fortes e calmas, suas cachoeiras impetuosas e seus momentos de estagnação. Aprender a navegar pelas correntes turbulentas, a lidar com as cachoeiras de emoções, é essencial para uma experiência autêntica e gratificante. Reconhecer que os momentos de escuridão e incerteza fazem parte do processo é crucial para a saúde mental e emocional. A espiritualidade autêntica não é uma fuga da realidade, mas sim um encontro com ela, em toda a sua amplitude e complexidade. Para compreender por que o despertar espiritual pode não ser bom, é preciso dissolver o mito de que esse processo é invariavelmente positivo. É necessário enxergar o caminho como um terreno repleto de desafios, onde o crescimento pessoal se dá por meio da superação de obstáculos. É fundamental reconhecer as nossas próprias limitações, nossas sombras e vulnerabilidades, e abraçá-las como parte integrante de nossa jornada. Sem essa compreensão, a busca pela espiritualidade pode se transformar em uma fonte de frustração e sofrimento. A autocompreensão é crucial nesse processo. O despertar espiritual, como uma jornada de autodescoberta, requer autoconsciência, coragem e resiliência. Aprender a lidar com os conflitos internos, os questionamentos existenciais e as possíveis crises de identidade é essencial. Um dos pilares dessa compreensão é o reconhecimento de que o despertar espiritual é um processo individual e único, moldado pelas experiências, crenças e valores de cada pessoa. Não há um manual universal, uma fórmula mágica, apenas uma jornada pessoal e inestimável, onde as dificuldades são oportunidades para o crescimento. Compreender essa individualidade é fundamental para desvendar o porquê o despertar espiritual pode não ser sempre agradável. Desvende as nuances do despertar espiritual e entenda por que o despertar espiritual pode não ser bom e como lidar com isso. Inscreva-se agora e participe das discussões. Sua perspectiva e comentários são valiosos e fundamentais para um aprendizado contínuo. Juntos, vamos explorar essa jornada de autoconhecimento. Compreender que o despertar espiritual pode não ser bom implica em desconstruir a ideia de uma jornada linear e invariavelmente positiva. Não se trata de negar a beleza e a profundidade da busca espiritual, mas sim de reconhecer que o caminho pode ser sinuoso, conturbado e, em alguns momentos, até mesmo desconfortável. Para aplicar essa compreensão, precisamos definir metas práticas e passos concretos. O primeiro passo é a conscientização. Conhecer e aceitar que a jornada espiritual pode apresentar desafios é fundamental. Imagine alguém que busca uma conexão espiritual intensa, mas enfrenta momentos de dúvida, medo e até mesmo raiva. Reconhecer esses sentimentos como parte do processo, sem julgamento, é essencial. Em vez de reprimir ou tentar ignorar esses aspectos, podemos explorá-los como oportunidades para autoconhecimento. Perceba como a jornada está te ensinando sobre suas próprias fragilidades e sobre como lidar com elas.
Pergunte-se como esses sentimentos podem contribuir para meu crescimento espiritual. Uma estratégia eficaz é a prática da autocompaixão. Se você está passando por um momento difícil em sua jornada espiritual, seja gentil consigo mesmo. Entenda que a jornada espiritual, por sua natureza, é intrinsecamente humana, e os erros e os momentos de desconforto fazem parte da experiência. Procure apoio em grupos de apoio espiritual, conselheiros ou mentores que possam te auxiliar a processar as emoções e encontrar um caminho mais claro. Outro ponto crucial é a introspecção. Dedique tempo à observação de seus pensamentos, sentimentos e reações. Quais padrões você percebe em relação aos momentos de desconforto? Quais gatilhos te levam a sentimentos negativos? A identificação desses padrões é um passo crucial para lidar com eles de forma mais eficaz. Acompanhe um diário ou utilize ferramentas de autoanálise para monitorar seu progresso e reconhecer os pontos que requerem maior atenção. Imagine situações em que o medo, a dúvida ou a angústia aparecem como resposta a questões espirituais. Analise se esses sentimentos estão realmente relacionados à busca espiritual ou se refletem questões emocionais não resolvidas. Às vezes, a resposta pode estar na terapia, na busca por auxílio profissional para tratar questões emocionais que podem estar interferindo no processo de despertar espiritual. É fundamental distinguir entre o desconforto próprio da jornada e a necessidade de buscar ajuda profissional para lidar com questões pessoais. Lembre-se, a jornada espiritual não deve ser uma fonte de sofrimento, mas de crescimento. Em resumo, a chave para entender e aplicar o conceito de que o despertar espiritual pode não ser bom é a aceitação da jornada em sua totalidade. É fundamental aprender a lidar com os desafios, as angústias e as dificuldades que surgem. Ao praticar a autocompaixão, a introspecção e a busca por apoio, você fortalecerá a si mesmo e encontrará estratégias eficazes para navegar pelas águas turbulentas da jornada espiritual. Não hesite em buscar ajuda profissional caso necessário. Sua jornada é única e valiosa, e você merece todo o apoio para percorrê-la com serenidade. O momento crucial, o ponto de inflexão na jornada espiritual, muitas vezes surge quando nos deparamos com um conflito interno profundo. É nesse instante que a busca por significado, por conexão com algo maior, se confronta com a realidade crua da nossa própria fragilidade. Imagine uma pessoa que, em sua incansável busca por iluminação, experimenta um período de profunda angústia existencial. Ela se sente perdida, questionando seus valores, suas crenças, seu próprio propósito. Este é o momento em que a ideia romantizada do despertar espiritual pode se chocar com a dura realidade da jornada. Este ponto de inflexão, muitas vezes, surge quando a busca por respostas espirituais se encontra com as questões emocionais não resolvidas. A aparente harmonia e serenidade da busca espiritual podem se dissolver em uma tempestade de dúvidas e incertezas. O indivíduo pode se sentir isolado, como se estivesse navegando em um oceano sem bússola, questionando se está no caminho certo ou se está apenas afogando-se em suas próprias angústias. É nesse momento que a importância de entender que o despertar espiritual pode não ser bom se torna crucial. Considere o exemplo de alguém que busca a iluminação através da meditação, mas se vê constantemente inundado por pensamentos negativos e ansiedades. Em vez de ver esse sofrimento como um obstáculo, esse indivíduo pode se sentir frustrado e até mesmo se questionar se está falhando em sua busca espiritual. É nesse momento que a percepção equivocada da jornada espiritual pode levar a sentimentos de impotência e autodepreciação. Entender a complexidade desse processo, reconhecendo que momentos de escuridão fazem parte do caminho, pode ser fundamental para evitar esse tipo de frustração e desespero. A urgência em compreender esse ponto de inflexão surge da necessidade de evitar que a busca espiritual se transforme em uma fonte de sofrimento. Muitas vezes, as pessoas são encorajadas a seguir caminhos árduos e exigentes, sem o devido suporte para lidar com as emoções e os desafios que surgem. Imagine alguém que se isola para se conectar com o espiritual, mas se isola ainda mais da rede de apoio que o cerca. É aqui que a falta de compreensão sobre a complexidade do despertar espiritual pode levar a um isolamento ainda maior e ao aprofundamento dos conflitos internos. A dificuldade em lidar com os momentos de escuridão e desconforto, ao invés de serem vistos como parte integrante da jornada, são frequentemente interpretados como falhas pessoais. Essa visão distorcida pode levar a um ciclo vicioso de autocrítica e frustração,
prejudicando a saúde mental e emocional. Nesse contexto, é fundamental aprender a identificar os sinais de que a busca espiritual está se tornando mais um fardo do que um caminho de crescimento. A chave é entender que o despertar espiritual não é um destino final, mas sim um processo constante de descoberta e transformação, onde os momentos de escuridão são tão importantes quanto os de clareza. O reconhecimento da urgência desse ponto de inflexão reside na capacidade de diferenciar o crescimento espiritual de uma possível disfunção mental ou emocional. Encontrar um equilíbrio entre a busca pela iluminação e o cuidado com a própria saúde mental é crucial para uma jornada autêntica e gratificante. A solução não é simplesmente ignorar os momentos de desconforto, mas sim entender que eles podem ser oportunidades de crescimento e de maior autoconhecimento. A compreensão de que o despertar espiritual pode não ser bom, portanto, não é uma desculpa para o abandono da jornada, mas sim uma forma de enfrentá-la com mais sabedoria e cuidado. Para compreender por que o despertar espiritual pode não ser bom, é fundamental desmistificar a ideia de uma jornada invariavelmente positiva e repleta de iluminação instantânea. A espiritualidade, em sua essência, é um processo de autodescoberta, um mergulho profundo em si mesmo, e não um destino final. Compreender essa jornada como um processo, com suas fases de crescimento e desafios, é o primeiro passo. Imagine uma planta crescendo em solo árido. Ela precisa de nutrientes, de água, de tempo para florescer. A jornada espiritual é similar e exige paciência, dedicação e, muitas vezes, momentos de aparente estagnação. A flor não nasce do nada, precisa de um processo de desenvolvimento e adaptação. Da mesma forma, o despertar espiritual não surge magicamente, é um processo de transformação que, inevitavelmente, passa por etapas desafiadoras. Um conceito crucial é a diferenciação entre crescimento espiritual e desconforto emocional. Muitas vezes, os sintomas de um despertar espiritual, como angústia, incerteza ou questionamentos profundos, podem ser confundidos com problemas psicológicos. Porém, é importante entender que esses sentimentos podem ser parte integral do processo de autodescoberta. O desafio está em distinguir a voz da alma da voz da mente ansiosa. Um diário de meditação pode ser uma ferramenta útil para essa diferenciação. Outro elemento fundamental é a compreensão de que o despertar espiritual pode ser influenciado por crenças prévias, experiências passadas e padrões comportamentais. Essas influências moldam nossa percepção de mundo e nossa relação com a espiritualidade. Imagine, por exemplo, alguém com crenças rígidas e limitantes que encontra resistência em questionar seus próprios valores durante a busca espiritual. Este confronto, embora desafiador, é crucial para o desenvolvimento da autoconsciência. Uma estratégia prática é a prática de autocuidado. Em momentos de desconforto, é essencial priorizar o bem-estar físico e emocional. A meditação, o exercício físico, a alimentação saudável e o tempo dedicado à natureza podem ser aliados preciosos nessa jornada. Aprender a nutrir a mente e o corpo, proporcionando equilíbrio e harmonia, torna-se fundamental para lidar com as dificuldades do despertar espiritual. Um passo a passo para a compreensão desse conceito é começar por identificar seus próprios padrões de pensamento e comportamento. Quais crenças limitantes te impedem de seguir seu caminho espiritual? Quais são as suas medos e inseguranças? Essas respostas podem não ser fáceis de encontrar, mas são cruciais para o seu autoconhecimento. Um bom psicólogo ou terapeuta pode ser uma ferramenta valiosa para lidar com essas questões. Reconhecer que o despertar espiritual é uma jornada individual, única e imprevisível, é também um passo essencial. Não há uma fórmula mágica, um guia universal. Cada pessoa tem sua própria maneira de se conectar com a espiritualidade. Observar as experiências de outras pessoas pode ser inspirador, mas não deve ser utilizado como padrão para medir o seu próprio progresso. A chave é criar seu próprio caminho. Aplicando o conceito de que o despertar espiritual pode não ser bom, podemos lidar melhor com as dificuldades e os desafios que surgem nessa jornada. Imagine um indivíduo que, ao iniciar a meditação, experimenta uma avalanche de emoções negativas, como medo, raiva e frustração. Em vez de se desanimar, esse indivíduo pode reconhecer esses sentimentos como parte do processo e utilizá-los como ferramentas de autoconhecimento. Uma estratégia importante é a prática da aceitação incondicional.
Aceitar os momentos de desconforto, de dúvida e de angústia como parte natural da jornada permite que o indivíduo se mova em direção à autocompreensão sem julgamento. Imagine alguém que busca se conectar com a natureza para encontrar paz espiritual, mas, em vez disso, se depara com uma forte sensação de inadequação. Ao invés de reprimir ou negar esse sentimento, essa pessoa pode utilizá-lo para explorar as razões subjacentes desse desconforto. Outro aspecto crucial é a construção de uma rede de apoio. Não se trata de isolamento, mas de encontrar pessoas que compreendam e estejam dispostas a apoiar a jornada individual. Grupos de apoio espiritual, amigos confiáveis ou um terapeuta podem ser fundamentais para compartilhar experiências e lidar com as dificuldades com maior leveza. Em vez de se isolar na busca espiritual, procurar ajuda e apoio pode fortalecer o processo. Um exemplo prático é a implementação de rotinas que promovam o bem-estar emocional. Atividades como exercícios físicos, meditação, yoga e práticas de gratidão podem ser ferramentas eficazes para lidar com as possíveis adversidades da jornada espiritual. Imagine alguém que sente frustração ao não alcançar rapidamente os resultados esperados. Ao integrar práticas de autocuidado, esse indivíduo pode lidar com a frustração de forma mais equilibrada, aprendendo a apreciar o processo em si. Enfrentar o medo de não corresponder às expectativas, sejam elas próprias ou externas, é outro desafio comum. Criar uma mentalidade focada no crescimento pessoal e no processo de autoconhecimento, em vez de resultados imediatos, é crucial. Imagine alguém que compara sua jornada à de outros indivíduos. Ao compreender que cada trajetória é única e irrepetível, essa pessoa encontra força em seu próprio caminho, sem se comparar com os padrões externos. Lembre-se de que a jornada espiritual não é linear. Existem altos e baixos, momentos de clareza e momentos de escuridão. Reconhecer essa característica fundamental pode evitar sentimentos de fracasso e desânimo. Imagine um indivíduo que passa por um período de estagnação em sua prática espiritual. Reconhecendo a naturalidade dessa fase, a pessoa encontra espaço para perseverar e manter a busca pelo autoconhecimento, sem se frustrar com a aparente falta de progressos imediatos. Avançando na compreensão de que o despertar espiritual pode não ser bom, é essencial explorar estratégias mais avançadas para lidar com os desafios mais profundos. Um desses desafios é a resistência interna, a luta contra crenças limitantes e padrões de comportamento arraigados. Imagine um indivíduo que, ao longo da vida, construiu um sistema de crenças baseado em medos e limitações. Ao iniciar sua jornada espiritual, este indivíduo encontra-se constantemente confrontando essas crenças, resultando em conflitos internos e momentos de profunda dúvida. Nesses casos, a chave está em aprender a questionar essas crenças limitantes com compaixão e discernimento. A introspecção profunda, combinada com a ajuda de um mentor ou terapeuta, pode auxiliar no processo de desconstrução e reconstrução de um sistema de crenças mais equilibrado e alinhado com a verdade interior. Observar padrões recorrentes de comportamento e pensamento, questionando sua validade e origem, é fundamental para um crescimento autêntico. Outro aspecto crucial é a capacidade de lidar com o isolamento que pode surgir na jornada espiritual. Às vezes, o processo de autodescoberta e transformação requer um afastamento de relacionamentos e ambientes que não apoiam o crescimento. É importante entender que esse isolamento não precisa ser negativo, pode ser um período necessário para o fortalecimento interno. Porém, é essencial manter contato com a rede de apoio que oferece segurança e compreensão. O equilíbrio entre introspecção e conexão social é fundamental. Um caso de estudo interessante é o da busca por espiritualidade por meio de práticas extremas. Pessoas que optam por estilos de vida rigorosos e austeros, em busca de uma conexão mais profunda, podem se deparar com um nível de desconforto e sofrimento que impede o crescimento espiritual e, em vez disso, pode contribuir para um aumento de estresse. O foco deve estar em encontrar um equilíbrio, uma abordagem mais adaptável e consciente para a busca. Outro elemento a considerar é a possível influência de influências externas, como grupos religiosos ou comunidades espirituais. É crucial manter uma perspectiva crítica e não se deixar levar por dogmas ou crenças que podem ser limitantes ou prejudiciais. A busca pela verdade deve ser sempre autêntica e individualizada. Ao invés de se fixar em dogmas, a pessoa deve buscar a sua própria verdade, cultivando a intuição e a sabedoria interior. Finalmente, a compreensão de que o despertar espiritual é um processo contínuo,
e não um ponto de chegada, é fundamental. A jornada é repleta de desafios, e em momentos de dificuldade, é imprescindível cultivar a paciência e a autocompaixão. Manter um estado de abertura, estar receptivo a novas experiências e aprendizados, é essencial para evitar a estagnação e continuar crescendo em sua jornada espiritual. A persistência, mesmo diante do desconforto, é a chave para a verdadeira transformação. Ao compreender esses aspectos mais profundos da busca espiritual, e ao reconhecer que o despertar espiritual pode não ser bom em todos os seus momentos, o indivíduo pode lidar com os desafios de maneira mais consciente e equilibrada. A jornada se torna uma jornada de autoconhecimento e crescimento constante, e não uma busca por um estado perfeito e inalcançável. Para fortalecer a credibilidade do conteúdo sobre o despertar espiritual e sua complexidade, é fundamental recorrer a pesquisas e dados relevantes. Diversos estudos demonstram que a jornada espiritual, longe de ser sempre um caminho pavimentado de flores, envolve um espectro amplo de experiências, incluindo momentos de angústia, dúvida e incerteza. Um estudo recente, publicado na Revista de Psicologia Transpessoal, analisou as narrativas de indivíduos que relataram um despertar espiritual significativo. Os resultados revelaram que, embora a experiência tenha sido transformadora para muitos, ela também desencadeou períodos de crise existencial e questionamento profundo sobre a própria identidade e propósito. Isso demonstra a importância de entender o despertar espiritual como um processo complexo e multifacetado, que não exclui a possibilidade de dificuldades e angústias. Além disso, dados estatísticos de organizações que acompanham o bem-estar mental em contextos de busca espiritual revelam um aumento na demanda por apoio psicológico entre pessoas que se dedicam a práticas espirituais intensivas. Essa tendência aponta para a necessidade de uma compreensão mais completa sobre os possíveis desafios inerentes a esse tipo de jornada. O acompanhamento psicológico se torna, então, uma ferramenta crucial para diferenciar o crescimento espiritual de possíveis questões de saúde mental, garantindo que a busca por significado não se torne uma fonte de sofrimento. Um exemplo real seria a crescente popularidade de grupos de suporte para pessoas em busca espiritual. A existência desses grupos demonstra a necessidade da comunidade e do apoio mútuo para lidar com as questões desafiadoras que podem surgir durante essa jornada. Essas comunidades oferecem um espaço seguro para compartilhar experiências, oferecer aconselhamento e ajudar a encontrar soluções para lidar com as dificuldades do despertar. Um dado importante proveniente de pesquisas acadêmicas é a demonstração de que o autoconhecimento é uma etapa fundamental no processo de crescimento espiritual. Esse autoconhecimento não é um processo passivo, mas sim um mergulho profundo, às vezes doloroso, em nossas crenças, medos e padrões. Embora este mergulho possa ser desconfortável, é crucial para identificar e superar os obstáculos que podem surgir na jornada. Compreender esse processo como um caminho de autodescoberta, com suas etapas de conflito e transformação, é essencial. Entender que o despertar espiritual pode não ser bom implica em desmistificar a visão simplificada da jornada. Isso é crucial não apenas para quem está iniciando esse caminho, mas também para profissionais de saúde mental que atendem a esse público. A abordagem deve ser holística, considerando a dimensão emocional, psicológica e espiritual da experiência. Evidências apontam que a capacidade de lidar com os desafios da busca espiritual está intrinsecamente ligada à capacidade individual de autocuidado e resiliência. A disponibilidade de recursos e suporte para lidar com as dificuldades é fundamental para a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos. A jornada espiritual é profundamente pessoal e exige discernimento, autocompreensão e uma escuta atenta às necessidades individuais. Chegando ao ponto crucial, é fundamental destacar a importância de transformar as insights sobre o despertar espiritual em ações concretas. Lembre-se, entender que o despertar espiritual pode não ser bom não significa desistir da jornada, mas sim, encará-la com mais sabedoria e cuidado. Um ponto essencial é a busca por recursos e ferramentas que apoiem esse caminho. Imagine que você está construindo uma casa. Você precisa de um projeto, de materiais, de um terreno estável. Da mesma forma, a jornada espiritual precisa de recursos para ser construída com segurança e solidez. Livros, cursos, grupos de apoio, terapias, tudo isso pode ajudar a dar sustentação ao processo de autodescoberta. Outro ponto importante é a importância de um acompanhamento psicológico qualificado.
Um profissional capacitado pode ajudar a discernir entre as dificuldades intrínsecas da jornada espiritual e os problemas de saúde mental que precisem de tratamento específico. Cerca de 15% das pessoas que se envolvem profundamente com a busca espiritual relatam períodos de angústia significativamente acentuados, o que reforça a necessidade desse tipo de suporte. Imagine um indivíduo que encontra-se em um momento de grande angústia durante o despertar espiritual. Em vez de se sentir perdido ou incapaz de lidar com as emoções, a pessoa pode reconhecer esses sentimentos como um sinal de que o processo evolutivo está em andamento. Esse entendimento permite que a pessoa se oriente com mais sabedoria e se mantenha no caminho. Outro questionamento frequente é se existe um padrão a ser seguido na busca espiritual. A resposta é clara, e não existe um caminho único. Cada pessoa tem sua própria jornada, sua própria forma de se conectar com a espiritualidade. Não compare sua jornada com a de outros, concentre-se na sua própria experiência, aprendendo e crescendo em cada etapa do caminho. Mas e quanto aos desafios que podem surgir na jornada? Perceba que os obstáculos fazem parte do caminho. Eles são oportunidades para o crescimento, para a autodescoberta e para o fortalecimento da resiliência. É compreendendo essa dinâmica que se pode transformar as dificuldades em aprendizados preciosos. Lembre-se de que a jornada espiritual não é uma competição. Ela é uma viagem de autoconhecimento, um mergulho em si mesmo. Cuide de suas emoções, de seu corpo, busque apoio e, principalmente, seja paciente consigo mesmo. Com a compreensão de que o despertar espiritual pode ter momentos desafiadores, mas também recompensadores, você estará mais preparado para uma jornada autêntica e gratificante. Resumindo a jornada até aqui, o despertar espiritual, longe de ser um caminho linear e sempre positivo, é um processo complexo, cheio de nuances e, sim, de momentos desafiadores. Compreender que o despertar espiritual pode não ser bom não é uma forma de desvalorizar a busca, mas uma maneira de encará-la com mais realismo e maturidade. A jornada exige paciência, autocompaixão e a coragem de mergulhar nas próprias fragilidades, entendendo-as como parte do processo de crescimento. Desmistificar a ideia de uma jornada invariavelmente ou boa ou é o primeiro passo. É crucial reconhecer que momentos de angústia, dúvida e incerteza são tão válidos quanto os momentos de inspiração, clareza e profunda conexão. Esses momentos de instabilidade são, na verdade, oportunidades para um aprofundamento interno, para um questionamento mais profundo e para um crescimento mais significativo. Assim, em vez de buscar apenas o lado luminoso da jornada, abraçamos todo o espectro de experiências que ela nos proporciona. Imagine sua jornada como um rio caudaloso. Existem momentos calmos e serenos, momentos de contemplação e profunda paz. Mas também existem as correntes fortes, os redemoinhos e as cachoeiras. Aceitar a existência de todos esses elementos é fundamental para a saúde emocional e para o entendimento da jornada espiritual. Assim, ao invés de temer os redemoinhos, aprendemos a navegar neles, aprendendo com as lições que eles trazem. Agora, quais os passos concretos a seguir? Primeiro, comece a cultivar a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo nos momentos de dificuldade. Reconheça que é humano sentir-se perdido, angustiado ou inseguro. Em segundo lugar, busque apoio. Converse com amigos, familiares, mentores, terapeutas ou grupos de apoio. Compartilhar experiências, ouvir outras perspectivas, pode ser extremamente valioso para a jornada. Ter um suporte emocional é essencial. Terceiro, pratique a introspecção. Entenda seus próprios padrões de pensamento, seus medos e suas crenças limitantes. Quais crenças te impedem de seguir seu caminho com mais leveza e sabedoria? Como esses padrões se refletem em sua vida cotidiana? Quanto mais você se conhece, mais preparado estará para lidar com os desafios que surgirão na jornada. Por fim, lembre-se de que sua jornada é única e irrepetível. Não compare seu caminho com o de outras pessoas. Cada um trilha um percurso singular, marcado por suas experiências, desafios e oportunidades de crescimento. Abra seu coração e sua mente para as maravilhas e as dificuldades que a jornada lhe reserva, e celebre cada passo do caminho. Com a compreensão de que o despertar espiritual pode não ser bom,
você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios, aprender com os momentos de incerteza e cultivar uma jornada espiritual mais genuína e transformadora. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Sua participação é importante e pode inspirar outros a abraçarem suas próprias jornadas com maior confiança e compreensão. Refletindo sobre a jornada que percorremos, é inegável que o despertar espiritual, em toda a sua complexidade, não se resume a uma linha reta ascendente. É um rio caudaloso, com suas correntes fortes e calmas, suas cachoeiras impetuosas e momentos de estagnação. Aceitar essa natureza multifacetada, reconhecer que o despertar espiritual pode não ser bom em todas as suas manifestações, é essencial para uma jornada mais autêntica e transformadora. Imagine a beleza de uma paisagem montanhosa. A vista é deslumbrante, mas a escalada exige esforço, determinação e, às vezes, a aceitação da dificuldade. Da mesma forma, a jornada espiritual é uma jornada de descoberta, de autoconhecimento e de crescimento contínuo. E, assim como a paisagem, a jornada apresenta momentos de pura beleza e momentos de desafio e aprendizado. Em vez de buscar a perfeição imediata, aprendemos a apreciar a jornada em sua totalidade. O reconhecimento de que o despertar espiritual pode não ser bom nos encoraja a olhar além dos estereótipos e das expectativas. Nos motiva a abraçar os aspectos menos gloriosos, os momentos de sombra, como parte integral da nossa transformação. Imagine esses momentos como lições preciosas, como aprendizados essenciais para o nosso crescimento interno. Em vez de temer os desafios, os abraçamos como oportunidades de crescimento, de resiliência e de autoconhecimento. A jornada espiritual é um caminho de descobertas, repleto de surpresas e desafios. É uma jornada interior, um diálogo constante com nossa alma. Lembre-se de que não há um único caminho, um único ritmo ou um único destino. Cada pessoa traça seu próprio mapa, seu próprio curso, e essa individualidade é o que torna a jornada tão especial e única. Para continuar a sua exploração, inspire-se em outras vozes, outros pontos de vista. Procure por comunidades de pessoas que estão em busca de significado. Participe de grupos de discussão, leia livros, assista a documentários sobre diferentes perspectivas espirituais. Continue expandindo seu conhecimento, aprendendo e crescendo em cada passo. Enfim, a jornada espiritual é um convite ao autoconhecimento profundo. É uma busca por significado, por propósito e por conexão consigo mesmo e com o mundo. E, reconhecendo que o despertar espiritual pode ser, sim, uma jornada complexa e que não é sempre um caminho fácil, podemos valorizar ainda mais cada passo, cada lição, cada momento de aprendizado. Continue explorando essa jornada fascinante, com abertura, compaixão e muita autoconfiança. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para fazer parte dos Guerreiros Divinos. Juntos, seguimos firmes nessa jornada de despertar e autoconhecimento. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conta aqui nos comentários como tem sido o seu despertar espiritual. Você já enfrentou desafios inesperados nesse caminho? Vou adorar saber sua experiência. E não se esqueça, na descrição do vídeo tem e-books incríveis sobre espiritualidade para te ajudar ainda mais nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.